Michelle McNeil foi obrigada por seu marido a fazer uma plástica no rosto para que durante a sua recuperação ele pudesse colocar em prática o seu plano macabro. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E se tiver qualquer caso que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. Michelle Somers nasceu em 1957 em Concord, na Califórnia, nos Estados Unidos. Quando criança, ela era incrível em muitas atividades. Tocou violino, era líder de torcida e membro ativo da igreja. Ela costumava tirar notas altas, além de ser um sonho de irmã mais velha, como disse a sua irmã Linda Clough. Michelle foi estudante de intercâmbio na Suíça, modelo e Miss Concord em 1976. Ela era uma mulher linda e amada por muitas pessoas. Michelle conheceu Martin McNeil em um evento para solteiros que sua igreja organizou. E em fevereiro de 1978, os dois se casaram. Michelle McNeil tinha 21 anos na época. O casal teve 4 filhos em 5 anos e adotaram mais 4 crianças. 3 ucranianos e um filho de sua filha mais velha. Martin se formou em medicina e pouco tempo depois ele se formou em direito. E ele fazia questão de que todos soubessem que ele era médico e advogado. O casamento do casal era aparentemente feliz. Eles moravam em Pleasant Grove, Utah, e eram considerados a imagem da família perfeita. Mas não demorou muito para que Martin McNeil mostrasse a sua pior e verdadeira face. Martin começou a demonstrar um comportamento violento e a abusar de sua própria filha. Michelle começou a desconfiar do comportamento de seu marido e pediu para que sua filha, Alexis, investigasse o seu passado, mas infelizmente já era tarde demais. Michelle descobriu da pior forma quem era o seu marido de verdade. Quando completou 50 anos, Martin começou a agir de uma maneira estranha. E sua filha Rachel reparou certos comportamentos que antes o pai não tinha. Ela relata que ele começou a ficar obcecado em perder peso e vinha fazendo bronzeamento artificial. Michelle, por sua vez, começou a desconfiar que Martin estava tendo um caso e o confrontou. Martin conseguiu virar o jogo e sugeriu que ela fizesse uma cirurgia plástica para rejuvenescer, já que aparentemente ela estava incomodada que só ele estava se cuidando. Michelle nunca teve vontade de fazer uma cirurgia, mas seu marido insistiu. Martin procurou um cirurgião e pediu que fosse marcado imediatamente uma cirurgia para sua esposa. Além disso, ele deu uma lista de medicamentos pós-operatórios que eram depressores do sistema nervoso central, para que fossem receitados para Michelle. A cirurgia foi feita no dia 3 de abril de 2007. Sua filha, Alex, deu uma pausa na faculdade de medicina e foi para casa cuidar de sua mãe no pós-operatório. Em sua primeira noite em casa, Martin disse para sua filha que não precisava de ajuda e que ele iria administrar os medicamentos em Michelle. Na manhã seguinte, a Alex percebeu que a sua mãe estava completamente fora de si e sedada. Ela foi confrontar o seu pai e ele falou em tom de brincadeira que tinha exagerado nos remédios, lembrando que o pai era médico e a filha, estudante de medicina. A partir daí, Alex assumiu o controle das medicações de sua mãe. Ela pediu para que sua filha lhe mostrasse os remédios para depois verificar se Martin estava mesmo lhe dando certos quando Alex fosse embora. Ela percebeu que a recuperação de sua mãe estava indo bem, então ela se preparou para voltar para a faculdade no dia 10 de abril. Ao despedir de sua filha, Michelle falou que se algo acontecesse com ela, era para verificar se o seu pai não era o culpado. No dia 11 de abril de 2007, Martin foi buscar sua filha Ada no colégio às 11h30 da manhã. Ao chegarem em casa, eles chamaram por Michelle, mas ela não respondeu. Foi quando eles foram procurar pela casa e a encontraram ainda vestida dentro da banheira, desacordada. Martin disse para sua filha procurar ajuda
e ela foi correndo para a casa do vizinho. Enquanto isso, ele ligou para a emergência e disse que estava tentando reanimar a sua esposa. Alex ligou para Martin e ele disse que a sua mãe estava dentro da banheira e não estava respirando. Na mesma hora, Alex pegou o carro e foi dirigindo para o aeroporto. Enquanto isso, ela estava transtornada, pensando que aquilo poderia ter sido obra de seu pai. Quando os paramédicos chegaram e socorreram Michelle, ela começou a vomitar muito líquido. Martin disse para os paramédicos que ela teve uma overdose, escorregou na banheira e bateu a cabeça. Michelle foi declarada morta quando chegou no hospital e a causa da morte foi dada como infarto. Apenas 9 dias após a morte de sua esposa, Martin colocou uma mulher chamada Gypsy Willis para morar com ele e seus filhos. No início, ele disse que a contratou como babá para cuidar dos 4 filhos pequenos que ainda moravam na casa. Alex questionou Martin sobre o seu relacionamento com Gypsy e ele simplesmente expulsou sua filha de casa. Logo depois, descobriram que Gypsy era, na verdade, a namorada de Martin, com quem ele estava tendo um caso antes de Michelle morrer. O funeral foi realizado no dia 14 de abril de 2007 e durante a cerimônia, Martin fez questão de não dedicar o seu discurso à sua esposa, mas sim a falar como a vida havia sido injusta com ele. Afinal, era tudo sobre ele. Ele e sua antiga amante se casaram apenas 3 meses após o enterro. Alex, sua irmã Rachel e sua tia Linda não estavam acreditando que a causa da morte havia sido natural. Então elas pediram para que a polícia investigasse melhor o caso. Elas estavam convencidas de que Michelle havia sido assassinada. No início, a polícia não queria reabrir o caso de Michelle, mas graças à ajuda dos jornalistas de Utah, o caso foi reaberto. E foi aí que a verdade começou a vir à tona. Um toxicologista reavaliou o relatório toxicológico da autópsia e percebeu que no sangue de Michelle havia uma combinação de remédios em uma concentração suficiente para deixá-la gravemente entorpecida e dopada. Dessa forma, a causa da morte foi alterada de doença cardíaca para doença cardíaca combinada com intoxicação medicamentosa. E normalmente nesses casos, inicialmente, os cônjuges são tratados como suspeitos. A partir daí, a polícia começou a investigar os antecedentes de Martin e descobriram que a sua vida não passava de uma farsa. Martin ingressou no exército com 17 anos e 2 anos depois ele foi dispensado do serviço militar quando passou a dizer que era esquizofrênico. Ele era um homem tão ardiloso que ele passou a agir de um modo que as pessoas realmente acreditassem que ele era esquizofrênico, inclusive os psiquiatras do exército. E desta forma, ele passou 3 décadas recebendo $3.000 por mês. Mas para ele, isso não era o suficiente, e ele passou a preencher cheques fraudulentos para continuar sustentando o seu estilo de vida luxuoso. E quando foi descoberto, ele chegou a passar 180 dias na prisão. Ao sair da prisão, ele decidiu que não queria ser apenas rico, mas queria ter um status profissional perante a sociedade. Então, ele teve a brilhante ideia de falsificar 2 históricos escolares e se candidatar para a faculdade de medicina. Mas ao descobrir tudo isso a respeito de um homem que se dizia ser tão correto, a polícia não viu outra alternativa senão investigar a vida da família. Eles descobriram que após a morte de Michelle, Martin tentou encontrar uma família para adotar os seus 3 filhos que ele havia adotado com a sua esposa na Ucrânia. Além disso, ele enviou para a Ucrânia a sua filha Gisele, de 16 anos, com um pretexto de que seria apenas uma férias de verão. Essas férias, que deveria durar 2 meses, durou 1 ano, porque Martin não fazia questão nenhuma de que sua filha voltasse. E ela precisou ficar lá esse tempo todo, vivendo de forma extremamente precária. Enquanto a jovem estava fora do país, Martin e Gypsy roubaram a sua identidade, fazendo assim com que Gypsy conseguisse um número de segurança social, carteira de identidade, cheques e empréstimos bancários com o nome de Gisele. O casal era tão inescrupuloso que eles chegaram a ir a um tribunal para alterar a data de nascimento da identidade de Gisele, adicionando 20 anos. No ano de 2009, Martin foi condenado a 4 anos de prisão pelo roubo de identidade e no ano de 2011,
Gipsy foi condenada a 3 anos de liberdade condicional por participação nesse crime. E enquanto os pombinhos estavam lidando com as consequências dos próprios atos, a investigação sobre o assassinato de Michelle estava a todo vapor. E no dia 24 de agosto de 2012, o gabinete do procurador do condado de Utah acusou Martin pelo assassinato de Michelle Mary McNeil. E ele foi levado em custódia para esperar o julgamento, sob a fiança de $1 milhão. No dia 17 de outubro de 2013, depois de mais de 6 anos de luta de seus filhos, Martin finalmente foi julgado pelo assassinato de sua falecida esposa, Michelle. O cirurgião plástico que fez o facelift em Michelle testemunhou que Martin pediu para ele prescrever aquelas medicações. E como Martin era médico, o cirurgião acreditou que ele cuidaria da esposa dele. E ele deixou bem claro que enquanto prescrevia os medicamentos, jamais imaginou que ela iria tomar todos juntos. A maioria das filhas de Martin testemunhou sobre o seu relacionamento com o pai. Elas disseram que a confiança começou a diminuir à medida que elas passaram a acreditar que ele havia matado a sua mãe. Alex contou para o júri a frase dita por sua mãe: "Se alguma coisa acontecer comigo, certifique-se de que não foi o seu pai." Apesar disso ter sido considerado apenas um boato pelo juiz, porque não existia prova, o júri levou isso em consideração. Michelle também disse para sua filha que o seu pai continuava lhe dando todos os medicamentos juntos, mesmo com ela vomitando. Além disso, ela pediu para Alex lhe entregar os remédios para que ela sentisse o formato, para saber se seu marido estava lhe dando os comprimidos certos, já que ela não poderia enxergar, porque estava com bandagem nos olhos para a recuperação cirúrgica. Uma outra testemunha foi Ellen Heng. Ela era namorada de Damian, um dos filhos de Michelle. Ellen estava em casa no fatídico dia e ela lembra que o pai de seu namorado pediu que ela jogasse o comprimido de sua esposa no vaso sanitário e desse descarga. A garota achou estranho, mas queria ajudá-lo, já que ele havia acabado de perder a sua esposa. Uma das antigas amantes de Martin, Anna Osborne Watchwell, decidiu se pronunciar e chocou a todos com seu depoimento. Ela alegou que durante uma noite que estava junto de Martin, ele se gabou de como poderia induzir um ataque cardíaco de forma que os médicos achassem que havia sido algo natural. Outra coisa chocante que aconteceu no tribunal foi que Gipsy se retratou a respeito da data de seu casamento com Martin. Ela alegou que a data real foi no dia 14 de abril de 2007, ou seja, a data do funeral de Michelle. O comportamento de Martin no tribunal chamou a atenção de todos, pois ele não estava demonstrando nenhuma emoção, nem mesmo com o depoimento de seus filhos. A única hora que ele demonstrou um esboço de uma reação emocional foi quando Gipsy estava testemunhando e ele chegou a enxugar algumas lágrimas. Um homem chamado Jason Poirier, que estava preso com Martin enquanto ele aguardava julgamento, testemunhou que o assassino lhe contou como e o porquê tirou a vida de sua esposa. Ele disse que a situação estava piorando e que a sua esposa não iria deixá-lo continuar a ter um relacionamento extraconjugal. Ela não permitiria esse tipo de coisa. Então ele disse que deu alguns comprimidos para ela dormir e a fez entrar na banheira. Após 22 dias de julgamento, o júri deliberou por 11 horas. E no dia 9 de novembro de 2013, Martin McNeil foi considerado culpado pelo assassinato de Michelle McNeil e obstrução de justiça. Na audiência de sentença, a família McNeil pediu para que o juiz aplicasse a pena máxima. No dia 19 de setembro de 2014, o magistrado o condenou à prisão perpétua e mais 15 anos de prisão. Os membros da família McNeil declararam que estavam felizes e satisfeitos, pois agora Martin não poderia machucar mais ninguém. Ele não seria elegível à liberdade condicional por pelo menos 17 anos, ou seja, até meados de setembro de 2031. Mas isso não faz nenhuma diferença, porque no dia 9 de abril de 2017, aos 61 anos, Martin McNeil decidiu tirar a sua vida dentro da prisão. E ele fez isso 2 dias antes de completar 10 anos do assassinato de sua esposa. Bom, gente, esse foi o caso de hoje e eu tenho uma sensação assim um pouco estranha a respeito desse caso, porque lendo tudo, a única coisa que me vem à mente é a palavra narcisista. Mas eu não sou ninguém para diagnosticar alguém, né? E a gente só tá
lendo a respeito de um caso, né? Eu tô contando aqui pra vocês, mas quando eu cheguei nessa conclusão eu só estava lendo, então não tem como falar com certeza, ele nunca foi diagnosticado nem nada, pelo que eu pesquisei, né? Mas é muito estranho, né? Ele só falar dele até no funeral da esposa. E é isso. Deixe nos comentários se você já conhecia esse caso. E caso eu tenha cometido algum equívoco ou deixado alguma informação importante de fora, deixe nos comentários, por favor. E eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!